Você sabe o que é um chiller? Já ouviu falar? Sabe para que é que serve? Hoje eu vou explicar isso para você nesse vídeo. Vem comigo! Eu sou o Fernando Tominaga, trabalho na área comercial da Coel e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a solução da Coel para controle de chillers. Para que é que serve um chiller? Como é que ele funciona? O chiller nada mais é do que um equipamento para refrigerar a água. Ele pode ter várias configurações, mas basicamente o que ele entrega é água gelada. Ele pode ser usado em shopping centers, no ar-condicionado, onde geralmente ele é usado, e também em indústrias, como por exemplo na indústria plástica, é muito utilizado em processos de injeção, extrusão, sopro, todos eles requerem uma água controlada numa temperatura estável para o processo. É aí que entra o chiller. E também em equipamentos hospitalares, como por exemplo máquinas de ressonância magnética. É imprescindível que esse equipamento tenha um chiller, e às vezes mais de um, para garantir a estabilidade da temperatura. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a solução da Coel para o controle de chillers. Eu tenho aqui o Nanopack. Esse é o NP4 e ele é apresentado em diversas versões. Essa daqui possui 16 digitais, entradas ou saídas, que podem ser configuradas. Também possui 4 entradas analógicas universais, pode ser NTC, 4A20, 0A10. Você escolhe PTC, PT1000, tipo J, tipo K, o que o seu processo precisar. E também 4 saídas analógicas universais, 0A10, 0A20, 4A20. Também tem 4 saídas a relé, ou seja, é um equipamento completo, ele faz o controle de todo o equipamento nesse único carinha aqui. Em conjunto com ele, você pode utilizar uma IHM de 3,5 polegada, touchscreen colorida, onde o usuário vai fazer ali o acompanhamento do processo e o técnico vai fazer o diagnóstico de todo o equipamento. Ou você pode utilizar também uma IHM de 7 polegadas, também touchscreen colorida. Esse conjunto é realmente fantástico, porque além de ter um ótimo custo-benefício, ele agrega muito valor no seu equipamento. Agora nós vamos falar um pouquinho, eu vou mostrar na prática esse equipamento ligado e fazer algumas simulações e mostrar como é que ele funciona, quais são as funções que ele tem para o seu chiller. Agora nós vamos ver na prática o funcionamento da solução da Coel para chiller. Aqui nós temos o NP4 e uma IHM de 7 polegadas. Essa é a tela inicial. Ele já está ligado, está aqui uma simulação, né? O aparelho está ligado, mas nós temos aqui alguns potenciômetros para poder simular aqui a temperatura, né? E fazer alguns testes. Então eu vou ligar o equipamento. No momento em que eu ligo, ele liga a bomba e começa a contar um tempo para confirmação de fluxo. Após esse tempo de confirmação de fluxo, se deu a confirmação, ele vai liberar a entrada dos compressores. Aqui já liberou o compressor 1, ele começa a piscar o compressor 2, sinalizando que ele está pedindo mais capacidade, mas está ainda num tempo de proteção ali, né, um tempo entre ligar os dois estágios. Essa solução ela tem então uma bomba e 2 compressores, mas é possível que ele tenha até 8 compressores em 2 circuitos ou mais. É possível que a bomba também tenha até 4 bombas, né, pode ter mais de uma ligada ao mesmo tempo, com bomba reserva ou não. Então essa aplicação é um pouco mais simples, até para a gente entender um pouco o conceito do chiller, né, e o funcionamento. Ele pode fazer o controle tanto pela temperatura de retorno como pela temperatura de saída. Aqui está sendo feito pela temperatura de saída, que é o mais comum, né? E também tem uma proteção aqui contra baixa temperatura na saída, que é uma proteção de anticongelamento. Se ele atingir aqui a temperatura abaixo de 4 graus, ele desliga os compressores e entra em falha. Isso protege o sistema contra congelamento e pode vir a quebrar o compressor, né? Então quando a temperatura volta, o alarme ele volta ao normal, sozinho, né? Mas
Os outros alarmes eles têm reset manual, como por exemplo, a gente vai dar uma olhadinha aqui, inclusive no funcionamento aqui geral. Ó. Aqui a gente tem o histórico de alarmes, então ó, acabamos de simular aqui um alarme de temperatura baixa e ele fica registrado. O momento que iniciou o alarme, quando terminou e o tipo de alarme. Agora eu vou mostrar aqui a parte, eu vou voltar, mostrar na tela aqui como é que a gente pode acessar essa tela da tela inicial. Então aqui eu posso apertar aqui nessa engrenagem, colocar a senha. E aqui nós temos os menus. Então aqui tem todas as funções, set point, a temporização da bomba, proteção do compressor, temporização de falhas, offset de sensores, que é a calibração, status para ver se todos estão funcionando, os alarmes, que incluem o alarme de temperatura baixa, histórico de alarmes, onde a gente também pode resetar os alarmes, o histórico, a reversão das entradas digitais, que nesse caso a gente colocou ela aqui para deixar tudo como normal aberto, né? Como a gente não está com as entradas ligadas, então se eu, por exemplo, voltar aqui e reverter ela para normal fechada, ele já deu o alarme aqui, ó, de fluxo. E então dessa forma, em campo, você, no caso de um retrofit, você consegue fazer aí, usar o alarme normal aberto ou normal fechado. Se eu der o reset, ele vai fazer de novo aquela rotina do fluxo, né? Então ele liga a bomba, ele espera a confirmação do fluxo, que é quando aquele contato fechar. Se ele fechar, o fluxo está ok, ele vai liberar a entrada dos compressores. Mas aqui, como eu deixei aberto, olha, ele vai falhar. Então ele contou um tempo, esse tempo é programável também. E nesse caso, como não coloquei a chave, né, não está fechando aqui a chave de fluxo, ele deu alarme. Então aqui o sistema deu falha de fluxo, né? Eu vou voltar lá e vou mudar novamente essa entrada digital para normal aberta, né? Vou colocar ela aqui. Agora, se eu resetar aqui o sistema, ele vai liberar o fluxo porque para o CLP é como se tivesse fechado aquele contato. E aí ele vai voltar e começar a ligar de novo os compressores, porque a temperatura de saída aqui está mais alta do que o set point. Então ele começou a ligar de novo e ele começa a contar esse tempo. Eu vou mostrar aqui agora um pouco mais das configurações do set point. Lembrando que a gente consegue mudar também o set point aqui pela tela inicial, olha. Se eu colocar, por exemplo, que o set point aqui é 12, ele já vai desligar os compressores, porque 12 está maior do que a temperatura que está saindo, né? Então ele já começa a desligar. Esse valor aqui ele tem um limite, olha, está de menos 10 a 25. Então se eu tentar pôr aqui, por exemplo, 30, ele não aceita, né? O máximo que dá para pôr aqui é 25. E o mínimo que eu consigo colocar também é menos 10. Se eu tentar colocar menos 15, ele não vai entrar. Se eu pôr menos 10, ele aceita, que é o mínimo. E aí ele vai chamar os compressores de novo, porque está na hora de ligar aqui em relação à temperatura da saída. Essas configurações de mínimo e máximo são feitas aqui nos menus, né? A gente tem aqui aquele set point lá da tela, também acessível por aqui, e o diferencial. Diferencial significa que é o ponto de ligar e desligar, né? Então ele desliga no set point e ele liga set point mais diferencial. O tempo entre ligar e desligar os compressores pode ser regulado aqui. E a gente tem o mínimo e o máximo, que é aquele menos 10 e 25, também a gente consegue regular por aqui. Isso é legal para evitar que o seu cliente final ele coloque a temperatura de set point num valor que esteja fora da faixa de trabalho do chiller. Como esse menu é protegido por senha, o cliente sem a senha ele só tem acesso ao set point dentro desses limites. Aqui no próximo menu a gente tem os tempos de fluxo, né, que ele pode tanto ter um tempo maior ou menor do que esse, e tem um tempo de funcionamento. Como é que funciona isso? Na partida ele conta esse tempo de inicialização, então ele liga a bomba e confirma o fluxo. Depois que já confirmou o fluxo, o compressor está ligado, se você quiser, você pode configurar um tempo de atraso também no reconhecimento da falha em funcionamento. Vamos dizer que a bomba está ligada, o compressor está ligado e você não tem uma chave de fluxo, tem uma chave de nível. É um chiller que tem um reservatório de água.
Se aquele nível, por algum tipo de vibração ou alguma coisa que aconteça dentro do reservatório, ele varia o nível, então ele pode dar um falso alarme. Aí aqui que a gente coloca um retardo para ver se é alarme mesmo ou é só uma variação dentro do tanque de nível. Seguindo, a gente tem a proteção dos compressores. Isso daqui é muito importante para garantir uma boa lubrificação e o bom funcionamento dos compressores, né? Então tem as temporizações padrão aí, mínimo ligado, mínimo desligado, entre partidas, e também um retardo aí na hora que liga o equipamento na energia. Isso é útil, né? Esse religamento após o shutdown é útil no caso de faltar energia e a energia começar a oscilar. Ela volta, cai de novo, volta, cai de novo. Se o equipamento ficasse ligando toda hora a bomba, por exemplo, nesse caso, que é a primeira coisa que liga, e aí a energia cai, liga de novo ou volta ruim, então nesse caso danificaria, né? Poderia danificar a bomba ou o compressor. Colocando um retardo aqui, você garante que o CLP ele liga, porque ele aguenta uma variação de tensão aí da energia, mas ele segura os equipamentos, ele não deixa ligar antes desse tempo. Seguindo aqui, a gente tem também temporização de falhas, que a gente pode colocar um retardo no reconhecimento das falhas, né? O offset dos sensores, que a gente já comentou. Aqui a gente tem também o status dos sensores, no caso aqui de descarga, né? Os sensores não estão conectados, ele mostra como erro. A gente desabilitou, ele tem essa possibilidade também de monitorar a temperatura de descarga e dar um alarme, né? Aqui está configurado, por exemplo, nos alarmes, temperatura baixa 5 graus, e descarga a temperatura alta 140, mas os sensores não estão conectados, o alarme está desabilitado. E aqui os alarmes que ele pode ter, né? A gente tem a reversão e dá para ver também todos os alarmes possíveis, né? A gente tem aqui a chave de fluxo, disjuntor do compressor 1, pressostato de alta do compressor 1, pressostato de alta do compressor 2, disjuntor do ventilador do circuito 1, disjuntor do compressor do circuito 2 e pressostato de alta, de baixa, disjuntor de ventilador do circuito 2. Disjuntor de bomba e um liga-desliga remoto, que se você quiser, você pode habilitar o uso numa automação, por exemplo. Você pode fazer o liga-desliga por uma entrada digital. E aí a gente volta para o menu inicial. Essa parte do liga-desliga remoto é bem interessante, porque a gente consegue também usar um sistema de Master Slave, que a Coel também disponibiliza para o caso de chillers hospitalares, né? Sempre tem que ter uma redundância, tem que ter um segundo chiller para o caso de algum problema. Então ele vai fazendo revezamento entre esses dois chillers e se der algum problema em um deles, ele automaticamente troca para o outro. Uma coisa legal também de mostrar é esse menu aqui de configuração do chiller, né? Aqui é onde a gente configura a quantidade de circuitos, se a gente vai ter o on-off remoto ou não. E esse recurso aqui, ó, válvula de hot gas. Isso aqui é muito usado em termorreguladores. O chiller ele tem uma válvula que quando o set point, a temperatura está chegando muito perto do set point e vai desligar o compressor, para não evitar de ficar ciclando o compressor, porque ele não pode ficar ligando e desligando toda hora, então a gente evita que ele desligue. E quando chega muito perto do set point, vai desligar, ele injeta o gás quente e isso evita que o chiller desligue. Quando a temperatura subir novamente, aí ele desliga essa válvula e opera normalmente. Se você quiser saber mais onde você encontra esse aparelho, outras aplicações que você tenha, é só entrar no site da Coel. E se você quiser saber também sobre outros produtos da Coel, quiser ter acesso a treinamentos com certificado, acesse lab.coel.com.br. É ali que você vai encontrar o centro de treinamento da Coel. Obrigado por ter assistido esse vídeo, fica com a gente para receber mais novidades, se inscreve no canal da Coel no YouTube, acesse o Lab Coel, curte no Instagram e fique ligado nas últimas novidades da Coel. A gente se vê por aí.